Olá, esse vídeo tem a intenção de demonstrar a simulação de um sistema de drenagem pluvial com chuva dinâmica que ocorre no meio do dia na solução Bentley Sewer James. Esse vídeo tem uma rápida demonstração, começando pela formatação da chuva que vai ocorrer no meu modelo. A chuva você pode colocar de várias formas. Por exemplo, nessa aqui eu tenho uma chuva com 2 períodos de retorno, 50 e 100 anos, onde foi colocado para cada hora do dia uma altura de precipitação. Mas além dessa formatação, você também pode botar a chuva tendo a sua equação típica EDF. Essa chuva se encontra em algumas bibliografias, em alguns sites também. Cada região, de acordo com o índice histórico de dados pluviométricos, pode ter a sua curva IDF. Além da curva IDF, você pode colocar tabelas por tempo por altura. A própria tabela IDF, em vez da equação em tabela com a sua duração, intensidade e frequência. Então você pode colocar a chuva de diversas formas. Nesse exemplo a gente vai usar essa curva que a gente colocou a altura em função do tempo. É uma chuva que vai acontecer no meio do dia. Agora vamos começar a desenhar o modelo. O Sewer James tem ferramentas para desenhar o sistema com tubulações, com canais, sarjetas. Aqui com o menu de expansão a gente tem os elementos de desenho, então tem tubulações da gravidade, sarjetas, os elementos nodais que são as saídas, as bombas, as bocas de lobo e etc. Então nesse exemplo temos um sistema gravidade, onde começa com uma boca de lobo. Com o clique direito você tem todos os elementos disponíveis para desenho. Nesse exemplo o desenho ele é esquemático, desenho fora de escala. Você pode desenhar através da importação de um elemento CAD ou um elemento GIS. Aqui é um exemplo com 2 entradas. Vou desenhar aqui a segunda boca de entrada e conecta nesse coletor. Ao colocar os elementos, o sistema vai tendo o seu banco de dados preenchidos. Através da janela de propriedades, a gente pode colocar os dados físicos de cada elemento, como as cotas, diâmetros e extensão e material. Então vamos indo elemento a elemento, colocando os dados pela janela de propriedades. Você também pode colocar esses dados, caso tenha muitos elementos, via Flex Tables, que é a formatação em forma de tabela das propriedades dos elementos. Então rapidamente eu vou colocar aqui as cotas de topo e fundo dos PVs. Aqui no canal da Bentley Brasil no YouTube você também pode encontrar os vídeos que explicam como é que se formata essas anotações de planta, onde estão as informações de cota de terreno e cota de fundo. Aqui está a saída. A saída é um elemento que pode significar uma chegada num PV existente ou até mesmo deságue num corpo de rio, sendo ele parcialmente livre ou totalmente afogado. Vou colocar aqui que esse tubo ele vai chegar com uma cota mais alta que o PV, então eu vou desconectar a geratriz inferior de chegada do fundo do PV para formar um degrau. Para ficar mais fácil de entender, eu vou gerar um perfil dessa linha principal de rede, dessa boca até a saída. Aí vocês vão verificar nesse perfil que tem o degrau no segundo tramo. Bom, cada boca você pode colocar a contribuição de água de chuva com a vazão diretamente ou colocando a delimitação da área da bacia de contribuição. E essa bacia pode estar na escala ou você pode
desenhar de uma forma esquemática e inserir o valor da área dessa bacia. A gente vai usar tempo de retorno já pré-definido, que é um dado que você pode modificar também. Aqui a gente está fazendo esquematicamente, só para recordar. Você pode alterar as unidades da área. A parte de unidades do SewerGens é muito flexível. Agora eu vou falar para qual é o elemento que vai essa água contribuída, que é o Outflow Element. Verifica que tem uma linha pontilhada que mostra para qual elemento essa bacia está atachada. Essa aqui é a Flex Table dos elementos da gravidade. Como são 4 elementos, eu posso usufruir da tabela para entrar com mais facilidade dados como diâmetro, por exemplo. Tá aí os dados já atualizados. Agora vamos escolher qual é a chuva que a gente vai usar. Então, através do comando Global Storm Event, eu vou escolher qual chuva e qual período de retorno que eu quero. Então eu vou preparar aqui o meu cenário para rodar. Vou dar um nome aqui ao meu cenário. Tá aqui a análise de chuva. Deixa eu botar aqui o período de retorno. Vou colocar aqui período de retorno de 50 anos. Daqui eu já estou apto para rodar. Então eu vou calcular aqui um modelo, uma simulação dinâmica de 24 horas. Eu posso escolher qual duração que eu quiser. O default é 24 horas. Aqui ele tem um resumo do cenário rodado. Ele tem a janela de notificações, onde tem as principais mensagens. Aqui ele está falando que tem elemento com número de FRUD alto. Vou graficar com o clique direito da minha simulação para verificar que é a vazão e o número de FRUD. E através do perfil que eu criei, eu tenho como ver esse fluxo ao longo do tempo, de uma forma dinâmica, sendo que a linha azul é a linha hidráulica e a vermelha é de energia. Veja como que a linha vermelha está mais alta que a azul devido à velocidade alta e ao regime no qual se encontra o sistema. Tudo dinâmico. Dá um zoom aqui no integral. Dentro do PV tem um risquinho vermelho. Esse risquinho é o número máximo atingido, é o nível máximo atingido pela água dentro do PV, para referência. Nível logicamente atingido no pico da chuva, perto do meio-dia. E eu posso no mesmo arquivo simular o mesmo sistema com outra chuva. No caso eu vou criar outro cenário com a chuva de 100 anos. A alternativa que possui o dado de chuva é a Rainfall Runoff. Vou criar uma alternativa nova para esse cenário. E nessa alternativa vai conter o dado da chuva de 100 anos de retorno. Vou ativar o cenário para computar, para eu ter os dados dos dois eventos de chuva, os dois períodos de retorno. Assim eu posso comparar num gráfico o regime de fluxo de um tubo, por exemplo, e comparar os dois períodos de retorno. Está ali a curva para cada período de retorno no mesmo gráfico.